Duas adolescentes, melhores amigas, agora estão mortas. Elas foram mortas ao voltar de bicicleta elétrica após um evento escolar. Elas foram atropeladas por um motorista que fugiu, mas depois foi preso. E parece que essa história é muito mais do que apenas um atropelamento com fuga. Vizinhos e familiares não estão ficando em silêncio. Eles dizem que essas garotas foram alvo, foram perseguidas e foram mortas por um garoto que era obcecado por uma delas. E mesmo tendo tentado se proteger por semanas e dizendo que procuraram as autoridades antes desse acidente, nada foi feito para salvar suas vidas. Estamos no caso apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Qualquer história em que alguém perde a vida, e nesse caso, duas pessoas que estavam apenas na adolescência, é incrivelmente trágica. Mas o que torna isso ainda mais chocante é o fato de que, aparentemente, foi um ataque direcionado. É o que dizem familiares e vizinhos das vítimas. Essas são as vítimas, Maria Neotes e Isabela Salas, ambas de 17 anos e melhores amigas. Elas voltavam para casa de bicicleta elétrica em Cranford, norte de Nova Jersey, perto de Nova York. Isso ocorreu na terça-feira à noite, por volta das 17h30, segundo a polícia. A WPIX filmou a cena do crime de seu helicóptero. As garotas estavam na Avenida Burnside. É uma rua suburbana típica fora da cidade. As garotas caminhavam na rua quando um Jeep Compass preto as atropelou. A polícia afirmou que o motorista fugiu. Veja a foto do veículo. Esta é uma imagem divulgada pelo escritório do promotor do Condado de Union quando eles ainda estavam procurando pelo motorista. Logo após a notícia do que aconteceu, duas dessas jovens vieram a público. Vizinhos vieram a público com o que dizem que realmente estava acontecendo, que foi um ataque de um garoto que supostamente perseguia Maria Neotes. Agora, aqui está o que o tio da Maria colocou no Facebook dizendo, abre aspas, minha linda sobrinha de 17 anos foi morta. Ele afirmou que o suspeito a perseguiu até sua casa por meses e a assediou. Relataram à polícia várias vezes. Ele chamou o suspeito de psicopata. Na postagem, ele também diz que espera que a lei agora faça seu trabalho. Em outra postagem, ele relata que o suspeito observava sua sobrinha de um parque próximo à casa e monitorava todos os seus movimentos. Ele afirma querer que o suspeito apodreça no inferno. Vizinhos da cidade de Maria também demonstraram preocupação com o suposto perseguidor. Todos pareciam saber do que estava acontecendo, supostamente envolvendo Maria e esse rapaz. É possível, de acordo com a televisão WNBC, que Maria estivesse em um relacionamento com esse rapaz e que isso tenha sido, possivelmente, por causa de um término ou algum tipo de discussão. No momento, os promotores do condado de Union não divulgaram o nome do suspeito, apenas que ele tem 17 anos. Este é o comunicado divulgado ontem, anunciando a prisão dele. O suposto assassino agora está enfrentando duas acusações de homicídio em primeiro grau. Agora, o nome do suspeito, novamente, ainda não foi divulgado e estamos aguardando mais informações sobre ele. Mas assim que essa história veio a público e os comentários começaram a se espalhar, e lembre-se, muitas pessoas nesse bairro aparentemente sabem exatamente quem é esse garoto. Nós não vamos revelar o nome dele até que os promotores o façam, mas a notícia chegou ao chefe de polícia de Westfield, Nova Jersey. O nome dele é Chris Bataloro, e ele tornou pública no Facebook esta declaração, o que é muito incomum em casos como este, mas pode indicar o quanto de raiva existe nessas comunidades pelo que supostamente aconteceu. A declaração na página oficial do Facebook da cidade diz: apesar das redes sociais afirmarem que o acusado é meu parente, ele não é meu filho nem faz parte da minha família imediata. Quero deixar claro de forma firme que nem minha esposa, filhos ou eu apoiamos, defendemos ou justificamos as ações responsáveis por essa trágica perda de vida. Ele afirmou que ficou em silêncio até que as acusações fossem feitas ao suspeito cujo nome não cita. É difícil imaginar o que as famílias das vítimas enfrentam. Aqui,
uma foto postada pela família de Isabela. Isso foi dias atrás. A filha deles, ao volante, aprendia a dirigir como outros jovens. A mãe dela legendou: um momento assim. O obituário de Maria diz que ela nasceu na Grécia e se mudou para os Estados Unidos. Ela cursava o ensino médio em Cranford, Nova Jersey, e pretendia seguir carreira em cosmetologia após se formar. Uma campanha no GoFundMe foi criada para as garotas esta semana e já arrecadou mais de $130 mil. Converse agora com Tom Smith, detetive aposentado de Nova York e co-apresentador do podcast Gold Shields. É sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. É uma história muito triste. O suspeito, que no momento em que estamos gravando isso, sabemos que tem 17 anos, mas não sabemos o nome dele. Ele foi acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. E eu sei que isso varia de estado para estado, mas em Nova Jersey, o que isso te diz sobre o caso contra ele? Bem, isso provavelmente mostra a premeditação dele em persegui-la, observá-la e planejar isso porque algo não deu certo no mundo deles. E é exatamente como você disse, Chris. Um caso extremamente triste de algo que provavelmente poderia ter sido evitado e que acabou resultando na morte dessas 2 jovens garotas. Desde o momento em que essa história veio à tona, mesmo que tivesse sido um atropelamento e fuga, ainda assim, sabe, sem a parte da premeditação, ainda seria incrivelmente trágico por causa da perda dessas 2 jovens garotas que estavam apenas voltando para casa de um evento escolar em suas bicicletas elétricas. Mas parece que havia um problema e que a vizinhança sabia que ele supostamente a estava perseguindo. Como você previne, e é difícil dizer, como você previne algo assim. Mas se já relataram esse problema, quero dizer, não é como se ele tivesse uma arma, e uma lei poderia evitar isso. Quero dizer, se ele está usando o carro dele supostamente para fazer isso, como algo assim pode ser evitado? Sim, é muito envolvimento dos pais e da família em ligar continuamente para a polícia, fazer eles irem até o local e se envolverem. E uma possível ordem de restrição é sempre, você sabe, certo, um fator de dissuasão, nem sempre a melhor coisa, porque para os caras maus é só um pedaço de papel. Se eles estão determinados a fazer algo, não vão ver a ordem de restrição como ruim. Mas é absolutamente uma ferramenta que pode ser usada, mas é simplesmente uma presença policial contínua visitando a casa desse garoto e fazendo com que ele entenda que está fazendo algo ilegal e que vai, sabe, ser preso por isso. Sabe, e é aí que os pais precisam se envolver na vida dos filhos quando algo assim acontece. Precisamos abandonar a ideia de que eles podem lidar com isso. Sim, já contamos muitas histórias. Esse garoto de 17 anos agora enfrenta 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Quero dizer, obviamente ele tirou, supostamente, 2 vidas. Mas, sabe, para ele, eu penso em uma punição caso ele seja julgado como adulto. Ele pode passar o resto da vida na prisão. O que entra na decisão? Porque eu sei que, inicialmente, o nome dele não está sendo divulgado porque ele tem 17 anos. O que entra na decisão de se ele será julgado como adulto ou não? Se ele tem 17 anos, legalmente já é adulto, portanto, não há margem de manobra, independentemente do que fez. E quando se trata de um caso de assassinato, ele certamente será acusado como adulto. Eu só penso nessa cena, e muita coisa nela é incrivelmente mórbida. Mas quero dizer, quando você está coletando evidências de uma cena como essa que aconteceu nessa rua, quais são algumas das peças importantes que as autoridades precisam ter para construir um caso contra esse jovem de 17 anos? Bem, tem muita coisa, Chris, e eu vou passar por cada uma delas explicando o que significa. Primeiro, investiga-se a cena do acidente, buscando marcas de derrapagem, frenagem e sinais de tentativa de evitar ou parar antes do impacto. Imagens de câmeras, todo mundo tem uma câmera Ring em casa. Então você vai juntar vários vídeos que vão mostrar esse evento gráfico acontecendo de diferentes ângulos, de diferentes pontos de vista. Depois você vai fazer entrevistas e conversar com pessoas que podem ter estado lá sobre as ações do carro, né, o que aconteceu depois. E aí, é claro, você vai se aprofundar mais em uma investigação de fundo sobre o passado desses 2 indivíduos e qual era, sabe, a relação deles.
Mas na cena é tudo muito gráfico e é uma investigação contínua, sabe? Com esses eventos e essas coisas que estão ali expostas. Não consigo nem imaginar. Acredito que eles realmente têm o carro, já que o suspeito está preso. Acho que é um Jeep Compass. O que esse veículo em si te diz como investigador? Bem, o que, sabe, os danos nele, se há algum rastreamento por sistema de posicionamento global, sabe, onde eles estavam, quanto tempo ficaram em uma área, sabe, e depois para onde foram. Mas os danos no carro vão ter um papel nisso, quais partes foram danificadas. E como eu disse antes, é mais a cena que vai ser levada em consideração aqui, com as marcas de derrapagem, marcas de frenagem e todas essas coisas que realmente vão ter um papel importante nisso. E aí, quando chega na parte da premeditação, e a gente vê isso com tantos desses suspeitos, existe um histórico digital, especialmente quando eles têm 17 anos. Muitos desses jovens vivem suas vidas em computadores e online. Como você faz para tentar descobrir quem ele é com base em como pode ser o rastro digital dele? Sim, você vai trabalhar de trás para frente. Você vai pegar a data desse evento e vai continuar trabalhando de trás para frente nas redes sociais dele e dela e possivelmente também dos amigos deles para ver essa rede de comunicação e o que foi dito. Mas você vai trabalhar de trás para frente e seguir, porque ainda terá muita coisa lá. Como você disse, esses jovens de hoje, especialmente com 17 anos, estão sempre se comunicando uns com os outros sobre o que está acontecendo em suas vidas e em várias plataformas diferentes que eles usam. Então, tudo isso vai ter um papel nisso no que diz respeito à premeditação e aos relacionamentos dessas pessoas. Parece que ele era apaixonado por Maria, uma das vítimas. Nós não sabemos exatamente, sabe, se eles eram namorados, quanto tempo durou o relacionamento, mas eles se conheciam de alguma forma e ele aparentemente tinha uma paixão por ela. Acho que vidas muito jovens foram arruinadas nessa história. Acho que, pela sua experiência lidando com isso, quero dizer, com que frequência essas emoções, adolescentes, amor e tudo mais, acabam de uma forma francamente tão horrível quanto essa. Sim, talvez não tão ruim quanto essa, mas você já lidou com casos de relacionamentos, perseguições e dificuldade de terminar. E você tem que lembrar que eles têm 17 anos. Eles nem sabem ainda o que são relacionamentos, como lidar com eles, ou o que é o amor de verdade, sabe? E eles acabam se envolvendo nisso, tentando agir como adultos nesse mundo adulto e simplesmente não conseguem lidar quando as coisas não dão certo para eles. Então é aí que está o problema. Especialmente quando se trata de crianças e adolescentes que estão envolvidos em relacionamentos assim. Qual é o limite legal para a perseguição? Então, se ele estava estacionado, foi relatado que ele estava. Vizinhos disseram que ele ficou estacionado em frente à casa por várias noites, se não semanas, talvez até mais tempo, eu acho. Mas ao mesmo tempo, é um país livre. Você pode ir onde quiser, talvez ele apenas goste de estacionar ali. Um argumento possível para a defesa. Qual é o limite legal para que algo seja considerado perseguição? Vai ser muita coisa. Vai ser, e infelizmente você não vai conseguir entrevistar a vítima nesse caso, mas vai conversar com os pais e entrevistá-los sobre as conversas que aconteceram. O quanto essa garota tinha medo desse cara. E você vai, como eu disse, entrevistar os amigos deles na escola, os professores. Tinha algo tão claro que mostrasse o quanto essa garota temia estar perto ou ao lado dele. Sabe, isso vai ter um papel fundamental na acusação de perseguição. E claro, como acabamos de dizer, a pegada digital. O que foi dito nessas mensagens de texto? Houve alguma ameaça feita por ele? Sabe, e como ela reagiu a isso? Então, tudo isso se soma quando se trata de construir um caso de perseguição. Como você faz para conseguir acessar? Digamos que havia um Instagram e o Instagram foi deletado para o público. Mas como realmente conseguir essa informação, descobrir qual seria o nome de usuário dele? Como as autoridades fazem? Bem, você vai basicamente emitir um mandado de busca e vai pedir para o Instagram, Google ou quem quer que seja responsável por essas plataformas para cooperar nesse caso. E você vai enviar um mandado de busca para as contas específicas das pessoas que você quer investigar.
Infelizmente, ao cobrir crimes, lembro que nas notícias locais, às vezes ninguém queria falar comigo na cena, e eu era o repórter com o microfone. Nesse caso, parecia que todo mundo no bairro estava pronto para contar à mídia local que isso não era apenas um atropelamento comum. Era muito mais do que isso, e todos pareciam conhecer a história do que está sendo alegado. A polícia ainda não confirmou muito, mas a história já foi divulgada. O que isso te diz sobre a disposição dessa comunidade e a consciência que eles têm sobre o que dizem ter sido muito mais do que um simples caso comum de atropelamento e fuga? Sabe de uma coisa? Essa é uma comunidade na qual você quer viver porque eles cuidam uns dos outros e estão atentos ao que está acontecendo. A questão é, alguém fez algo a respeito? Esse é o ponto, sabe? É ótimo que todo mundo tenha se manifestado depois do acontecimento e dito: eu sabia disso, eu sabia disso, eu sabia disso. Mas o que eles fizeram antes para chamar a atenção da polícia local ou da escola ou algo assim para talvez evitar isso? Sabe, não estou colocando a culpa neles, mas você sabe, só queremos saber se havia realmente tanto conhecimento sobre essa perseguição acontecendo. O que foi feito a respeito disso? E sabe de uma coisa? Outra questão é que isso poderia acontecer com qualquer família, e é isso que assusta todo mundo. E é isso que, sabe, todo mundo quer entender o que está acontecendo com isso e talvez identificar sinais de alerta e bandeiras vermelhas que possam surgir nos seus próprios relacionamentos, sabe? O que observar também no nível dos pais. Então, acho que tudo isso também faz parte. Bem, eu também acho que esse chefe de polícia local de uma cidade vizinha, que dizem ser parente do suspeito, tem o mesmo sobrenome. Alguns comentaram isso online. Não está claro se é verdade. Mas ele quis, quer dizer, ele foi na página oficial da cidade no Facebook e disse: eu não tenho nenhuma proximidade com essa pessoa. Você já viu, quer dizer, você já viu algo assim? Porque eu fiquei chocado. Eu tive que conferir 3 vezes para ter certeza de que realmente havia um selo de verificação azul ao lado disso, vendo que esse caso causou tanta comoção no norte de Nova Jersey que um chefe de polícia precisaria tentar se distanciar dele. É assim de horrível, é assim de assustador isso tudo. Quando você pensa no que aconteceu e na maneira violenta como essas 2 jovens morreram, quero dizer, isso atinge todo mundo. Não importa quem você seja, sabe? E se você tiver algo em comum com alguém envolvido nisso, sim, você vai querer se afastar o máximo possível por causa de como isso é terrível. Infelizmente, já comentamos vários casos de jovens envolvidos em atos extremamente violentos. Fico pensando que ele tem 17 anos, e há muitas pessoas dessa idade, além de pessoas de todas as idades que cometem crimes. Entendi, ele está sendo acusado, mas é inocente até prova em contrário. Mas ao longo do seu tempo, você já viu, qual é o problema aqui com os jovens quando se trata de, quero dizer, um crime horrível do qual ele é acusado? Sabe de uma coisa? Seu palpite é tão bom quanto o meu, mas que outros termos ou maneiras você tem? Há formas além da violência para superar ou sair de uma situação. E, de alguma forma, você sabe, nós já fizemos shows juntos, claro, e esses jovens, simplesmente, esse é o mecanismo padrão deles, fazer algo violento para sair de uma situação. Não é assim. Fale com seus pais e diga: estou passando por um momento difícil com isso. Um professor, treinador, mentor ou irmão, qualquer pessoa para conversar em vez de agir por impulso. Sabe, as ações acabam dominando muito facilmente nesses casos, quando uma simples conversa com um adulto ou com alguém que você admira pode evitar algo assim. E eu acho que isso precisa ser divulgado mais. Quando soubermos o nome do suspeito, será interessante. Mas eu só acho, isso provavelmente é mais uma pergunta, sabe, para um promotor, e ele é quem teria que se preparar para a defesa. Acho que se você tem o veículo e ele dirigindo, talvez não seja tanto um caso de quem fez isso. Quero dizer, qual seria a defesa para algo assim? E eu sei que essa é a pergunta para o advogado de defesa, que vai defendê-lo. Mas, neste momento, você teria que pensar que é um caso bastante sólido que os investigadores teriam. Sim, eles vão cumprir o papel deles. Por mais graves que sejam os casos, os advogados de defesa precisam levantar questões, como a forma de coleta de provas. Sabe, se houve algum bullying acontecendo ou sabe coisas desse tipo nas entrevistas. Então,
o advogado de defesa ainda vai tentar muita coisa. Mas no final, sabe, você não pode fugir das evidências, você não pode fugir das ações do que estava acontecendo. Então, sabe, existe um acordo sendo negociado, sabe, bem rápido, para evitar ou afastar um julgamento pelo qual os pais teriam que passar. Então, sabe, eu posso ver um fim rápido para isso, mas teremos que esperar para ver como tudo se desenrola. Só não consigo imaginar o que os pais estão passando, sabe, para que isso aconteça. Vamos ver como o processo legal se desenrola. O detetive aposentado de Nova York, Tom Smith, co-apresentador do Gold Shields, é sempre bem-vindo no Law and Crime. Obrigado por estar aqui. Sempre um prazer, Chris. Obrigado. Vamos ficar de olho nessa história enquanto continuamos trabalhando para descobrir o nome do suspeito neste caso. Esse foi o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.